Oi, gente. Ciro Gomes foi, como bem alertaram alguns seguidores meus, ignorado pelos deputados do PDT. Ele já tinha se posicionado em diversas entrevistas, como vocês vão ver aqui hoje, contra a PEC dos precatórios. Mas os deputados do PDT simplesmente ignoraram. Ou não ficaram sabendo, ou não queriam saber, ou ficaram sabendo e simplesmente não levaram em conta esse posicionamento. Nós vamos ouvir o posicionamento de Ciro, comentar e comentar também, eu vou analisar isso nesse vídeo, como é que fica o clima para Ciro Gomes dentro do PDT. Ele vai sair do PDT? Não vai sair? Quais seriam as alternativas? Eu vou fazer essa análise nesse vídeo, conto com a sua audiência, espero que você compartilhe esse vídeo em seus grupos. Mas vamos ouvir o que disse Ciro sobre a PEC dos precatórios. Senhor Ciro, qual que seria então o seu posicionamento, vamos para a gente ser bem objetivo, o seu posicionamento sobre o projeto do Auxílio Brasil e agora, mais recentemente, então, a PEC dos precatórios como uma alternativa para furar o teto dos gastos? A PEC do precatório é uma dessas aberrações absolutamente inomináveis. Vamos explicar para o seu ouvinte. Um cidadão que tenha um direito ferido pelo Estado ou um empresário entra na justiça, apanha durante 15, 20 anos a passo de carga dos mancos que a nossa justiça anda e no fim ganha a ação. Quando ele ganha a ação, ele tem direito de receber aquilo que ele ganhou determinado pela justiça 15 anos depois e os prejuízos todos já causados para o cidadão e para as empresas. Isso é o precatório. O que é que essa gente está querendo fazer? É que uma sentença líquida e certa, que está na hora do governo pagar, que não tem mais recurso, que agora via uma emenda constitucional, não seja paga. Para usar esse dinheiro por um ano apenas, curiosamente, não, canalhamente, o ano eleitoral, para colocar naquilo que o governo quer expandir. E o governo não está querendo expandir, Matheus, propriamente o Bolsa Família com esse outro nome. O governo está expandindo, são as emendas de relator, que estão levando 19 bilhões de reais na maior farra de clientelismo e ladroeira que eu, que tenho muita experiência, já vi acontecer na vida da nação. O ouvinte pesquise aí no Google, né, emenda do relator. Eles estão metendo 19 bilhões de reais no orçamento em que ninguém sabe para onde vai. Veja quantas pontes, ou todas as pontes necessárias para fazer em Joinville, seriam praticáveis com talvez 10% desse dinheiro, 2 bilhões de reais. E eles não fazem. Estão distribuindo aí trator com preço superfaturado, etc. O Auxílio Brasil, ou seja, uma política social compensatória, é um imperativo de um país que destruiu os empregos, destruiu a renda do povo e levou quase 20 milhões de pessoas a passar fome. Nós estamos conversando hoje, alguns de nós vão poder tomar café da manhã, mas 20 milhões de brasileiros acordaram, inclusive suas crianças, com fome. E 129 milhões, Matheus, vão comer hoje menos do que é o necessário, e esses números são os números oficiais do IBGE. Portanto, nós precisamos ter, enquanto retomar o desenvolvimento do Brasil, porque o que leva uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado. Enquanto isso não acontecer, porque temos os piores indicadores de desemprego da história, nós precisamos acudir o povo com pelo menos 3 refeições diárias. Muito obrigada pela entrevista. Bem, eu não tenho muito reparo a fazer a fala do Ciro, mas eu tenho sim que comentar a situação muito complicada em que ele se encontra agora, que os deputados do PDT simplesmente ignoraram ele. Ou fizeram de conta que não viram essas entrevistas, ou não tiveram comunicação com o pessoal, porque é difícil imaginar que Ciro, se tinha uma posição tão forte contra a PEC, que isso não tenha chegado aos ouvidos, uma posição pública, isso não tenha chegado aos ouvidos dos deputados do PDT. E se não chegou e eles não estão nem aí, mostra que existe uma desconexão completa entre o PDT no Congresso, né? Boa parte dos deputados do PDT no Congresso, e o seu principal candidato, aquele que está há muito tempo colocado pelo partido como candidato. Aí algumas pessoas estão falando sobre a hipótese do Ciro Gomes sair do PDT. Bem, ao que eu diria é o seguinte: sair do PDT e ir para onde? O grande problema hoje que Ciro enfrentaria é que, não, eu desconheço, se alguém puder nos comentários dar alguma sugestão para a campanha de Ciro, se achar que tem algum partido que faria sentido ele ir,
o lugar dos comentários. Porque eu fiquei pensando, olha, o PSB tão problemático quanto, né? Talvez menos problemático no Congresso, nessa última PEC, mas tem, enfim, não é um partido... e ele iria reencontrar a Tabata Amaral lá no PSB, né? Outro problema. Mas, piadas à parte, o PSB também é um partido problemático. O PSOL é um partido muito à esquerda de Ciro nas questões culturais. Justamente, Ciro fez uma espécie de marketing pessoal, suavizando a ênfase nas questões culturais. Então, o PSOL não seria um partido, e o PSOL tem pessoas com proximidade com o PT, enfim, o Ciro criticou muito duramente o PT, então não vejo como ele ir para o PSOL. Nesse momento me parece muito difícil, e eu não vejo outro partido, outra possibilidade para Ciro Gomes. Então, eu tendo a acreditar que provavelmente ele não vai sair do PDT, mais por falta de alternativa do que porque existe um clima bom para ele lá. O clima dele dentro do PDT não está bom. Os deputados ignoraram ele, estão atacando ele nas redes. Olha só, teve deputado do PDT dizendo que não vai responder à ameaça de Ciro. Ciro disse que suspendeu a pré-candidatura para convencer as pessoas do erro de votar a favor da PEC. Isso não é bem uma ameaça. Ele está dizendo que discorda da PEC. Mas caracterizar isso como uma ameaça já mostra como esses deputados estão vendo a relação com Ciro Gomes. Outros disseram que foram desrespeitados, né? Foram desrespeitados por Ciro Gomes nas redes sociais. Olha só, a relação, quando alguém começa a dizer que achou que foi ameaçado e achou que foi desrespeitado, é porque a relação está muito ruim. O líder do PDT no Congresso, e eu disse para vocês, disse que não foi comunicado. Bem, ele não está acompanhando o Ciro nas redes, obviamente, né? Ou está ignorando. Você escolhe qual a versão que você prefere, mas de fato é que também é uma fala complicada. Um outro deputado disse que acha que Ciro sabia que eles iam votar assim, não entende a surpresa, já estava sendo noticiado pela imprensa que o PDT e que o PSB poderia ter muita gente votando assim, e simplesmente não compreende essa surpresa e insinua, né? O Paulo Ramos fica insinuado no discurso dele que Ciro teria feito isso para aparecer, para entrar no Trending Topics do Twitter, para, como o povo usa a expressão, para causar. Ora, um deputado do PDT insinuar isso, ficar isso meio que insinuado, que ele sabia e que a surpresa dele é meio fake, também mostra uma relação muito, muito, muito complicada. Se Ciro não conseguir reverter votos, aliás, como não conseguiu na reforma da Previdência, ele sai desse episódio muito desmoralizado. Muito. Eu sei que os ciristas vão estar chateados com os deputados, e é compreensível, e eu entendo que esse voto desses deputados do PDT é um absurdo. A avaliação de Ciro da PEC é mais ou menos a minha é um calote. É um calote para fazer um estelionato eleitoral, não é? E para comprar votos no Congresso. É isso que é, né? Estelionato através do Auxílio Brasil e votos no Congresso através das emendas, né? Não tem muito para onde correr. Mas é inegável que ele, se suspender a campanha dele e for lá e não conseguir reverter nenhum voto do PDT, Ciro Gomes sairá desse episódio, caso isso aconteça, completamente desmoralizado. Com um partido que tem um monte de gente lá que não segue a linha do candidato numa questão de tamanha relevância e que está agindo favorecendo o governo Bolsonaro, fazendo o que o governo Bolsonaro quer, que viabiliza justamente a competitividade do Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Quando, aliás, deveria ter sido estabelecido como condição da oposição para o Auxílio Brasil
medidas que não tivessem nada a ver com calote. Porque, como o Ciro lembrou, as pessoas que ganharam na justiça merecem receber o que ganharam, né? Enfim, é um absurdo completo, mostra uma espécie de tragédia da política brasileira, né? E eu, sinceramente, não acredito que Ciro vai sair do PDT, porque eu não consigo pensar ainda nenhum partido para o qual ele iria. Se vocês nos comentários quiserem sugerir, a gente quiser estabelecer um diálogo para pensar qual seria o partido que talvez ele fosse, eu acho que do ponto de vista político é uma reflexão interessante. Gostaria de ouvir vocês nos comentários. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.